Hoje, você vai conhecer uma história baseada em fatos reais, cheia de emoções, que nos foi enviada por uma de nossas inscritas no canal e com o nome fictício de Larissa Antunes, escolhido por nós para preservar sua identidade enquanto adaptamos cuidadosamente sua história. Mantivemos cada detalhe dessa trajetória, cheia de desafios e reviravoltas. Larissa Antunes era uma jovem de 28 anos, de origem humilde, mas cheia de valores morais e religiosos, detentora de um brilho natural que despertava a atenção de muitos que com ela se cruzavam. Apaixonada pelo seu trabalho e com um coração do tamanho do mundo, ela era uma mulher jovem, muito fiel aos seus sentimentos. Solteira há 4 anos, vivia assediada por muitos homens que lhe ofereciam promessas tentadoras, como mudar-se para a Europa, Estados Unidos e outros lugares do mundo em troca do seu amor. Mas Larissa, sempre fiel aos seus sentimentos, manteve firme sua posição e preferiu viver todo esse tempo solteira e livre, esperando pelo príncipe encantado que não sabia quem era. Parecia que já sabia o que estava escrito sobre o destino do seu amor. Assim, o dia chegou e ela se cruzou com Pierre Dubois, um jovem engenheiro de 30 anos que estava em uma missão de serviço em Angola, África, por 3 anos. Pierre Dubois fazia parte de uma família rica e influente que vivia em Versalhes, França. Seu pai, Jean Dubois, era um poderoso empresário, detentor de grande prestígio na sociedade francesa. Pierre cresceu em um ambiente privilegiado, mas também cercado por ideias tradicionais e preconceitos raciais, especialmente vindos de Jean. Durante uma missão de 3 anos em um campo petrolífero em Angola, África, Pierre conheceu Larissa. Foi em meio ao caos de um acidente que deixou vários trabalhadores feridos que Larissa, uma jovem enfermeira angolana, mostrou sua verdadeira essência. A força, a compaixão e a sabedoria de Larissa cativaram Pierre de imediato, criando uma conexão poderosa entre eles. Cada olhar, cada gesto de cuidado genuíno aprofundava o vínculo que crescia silenciosamente entre os dois. E assim, eles iniciaram um relacionamento amoroso intenso, marcado por uma profunda cumplicidade e um amor genuíno que transbordava em cada gesto. Juntos, compartilhavam sonhos, medos e segredos, fortalecendo um laço que ia além das palavras. Cada momento se tornava especial e o amor que sentiam um pelo outro crescia a cada dia, como se fossem feitos para caminhar lado a lado, complementando-se em uma sintonia perfeita. Sabendo que sua família, especialmente seu pai, jamais aceitaria uma mulher negra, Pierre e Larissa mantiveram seu relacionamento em segredo. Apesar disso, a paixão entre os dois crescia e Pierre não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Quando a missão de Pierre chegou ao fim, ele e Larissa tomaram uma decisão corajosa: casar-se em segredo. Pierre sabia que, ao retornar à França, enfrentaria uma reação violenta de sua família, especialmente de seu pai, Jean, cuja visão racista enraizada não aceitava que seu filho, herdeiro de uma fortuna considerável, estivesse casado com uma mulher negra. Decidiram então mudar-se para Montpellier, uma cidade distante de Versalhes, onde poderiam começar uma nova vida, longe dos olhos críticos de Jean e de sua influência. Contudo, Larissa logo descobriu que, mesmo longe, não poderia escapar do preconceito. Olhares desconfiados e comentários hostis tornavam cada dia um desafio, lembrando-a dolorosamente de que o preconceito persistia, onde quer que fossem. Em Montpellier, Larissa enfrentou dificuldades inesperadas. No trabalho, era alvo de racismo e preconceito, recebendo olhares desconfiados e comentários hostis. Nas ruas, a hostilidade se manifestava de maneiras sutis e explícitas. Embora Larissa fosse uma mulher resiliente, esses desafios começaram a pesar em sua mente.
Ela se sentia isolada e fora de lugar, longe de sua terra natal e de sua cultura. Pierre, por sua vez, sentia-se culpado. Ele havia levado Larissa para um ambiente onde ela não era bem-vinda, e a distância de sua família só aumentava a pressão emocional em sua vida. Tentava apoiá-la, mas sabia que a situação entre eles estava cada vez mais difícil. As tensões atingiram o ápice quando Jean descobriu, através de um conhecido, que Pierre havia se casado com Larissa, uma jovem de África. Furioso, Jean confrontou seu filho com a voz altiva e carregada de amargura, expressando o que sentia. Meu filho, eu sempre sonhei com algo diferente para você. Eu sonhava com um casamento para você, com uma mulher branca, alguém que fizesse parte do nosso mundo, não com uma mulher negra vinda de África. E ainda por cima uma simples enfermeira. Se você não se afastar desta mulher, eu serei obrigado a te deserdar e cortar todos os laços familiares com você. Pela primeira vez, Pierre se manteve firme e respondeu: Pai, eu escolhi Larissa porque ela é a mulher que eu amo, e nada do que você disser vai mudar isso. Ela é muito mais do que sua profissão ou a cor da pele dela. Você vê uma simples enfermeira, mas eu vejo uma pessoa com um coração enorme, alguém que realmente se importa com os outros. Se você não consegue enxergar isso, então o problema não está em Larissa, está em você. Se você não pode aceitar a mulher que eu amo, então estou disposto a perder tudo o que você oferece. Larissa é a minha escolha e nada vai me fazer desistir dela. Pierre sabia que aquela era uma escolha que precisava fazer, mesmo sabendo que poderia perder tudo, o prestígio, a fortuna e o apoio de sua família. Ele escolheu Larissa. Poucos meses após o confronto, uma notícia inesperada abalou ainda mais a relação entre Pierre e sua família. Jean foi diagnosticado com uma condição sanguínea grave que colocava sua vida em perigo. Quando Jean chegou ao hospital em Versalhes, debilitado e consciente da gravidade de sua condição, ele não abandonou seu preconceito. Enquanto Amélie, sua esposa, estava ao seu lado, ele murmurou com desdém: Só espero que aquela enfermeira negra não trabalhe aqui. Não quero que ela ponha as mãos em cima de mim por nada deste mundo. Amélie suspirou profundamente, exausta das atitudes racistas de Jean, e respondeu com um tom de frustração: O que é isso, Jean? Até nesses momentos de fraqueza, você não consegue tirar Larissa da sua mente? Ela cruzou os braços, claramente irritada. E, por sinal, ela não trabalha nesta cidade, diz Amélie. Jean lançou um olhar de desdém para Amélie e permaneceu em silêncio, as palavras de sua esposa reverberando em sua mente. Mais tarde, enquanto Amélie saía do quarto onde Jean estava internado, Jean, ainda perturbado pela conversa com sua esposa, chamou a enfermeira de plantão para reafirmar seu preconceito. Olha, acredito que meu filho venha me ver. Se ele aparecer acompanhado de uma mulher de uma cor que não é a nossa, não a deixe entrar, disse Jean com arrogância. A enfermeira o observou com calma, incerta do que ele queria dizer. Ele fez uma pausa, sorrindo com desprezo, e continuou. Você sabe de que cor estou falando, não sabe? A enfermeira, ainda mantendo sua postura profissional, respondeu calmamente. Não sei não, Sr. Jean. Jean sorriu satisfeito e disse com um tom de gozo. Fatou, macaque, bon sauvage, nègre. Jean listou os termos mais comuns usados na França para descrever Larissa de forma depreciativa. A enfermeira, chocada, porém mantendo sua compostura, respondeu de forma incisiva. Senhor Jean, o senhor acaba de me ofender profundamente. Meu marido é negro e meus filhos, que são a maior alegria da minha vida, têm sangue negro correndo nas veias. Eu não vou tolerar que o senhor insulte as pessoas desse jeito. Não por eles apenas, mas por todas as pessoas de quem o senhor se refere. As palavras que o senhor usa com tanto desprezo são feridas para muitos.
Já pensou no impacto que elas causam? Mas para o Senhor são só palavras, não é? Jean, surpreso pela resposta, ficou em silêncio, seus olhos revelando confusão. Nunca antes alguém havia falado com ele dessa maneira. A enfermeira, sem perder a calma, concluiu: Eu não tolero esse tipo de preconceito, senhor. E espero que o senhor reflita sobre isso, se ainda tiver tempo. Ela saiu do quarto, deixando Jean sozinho para lidar com seu desconforto, sendo a primeira vez que seu preconceito foi desafiado de forma tão direta. Pouco depois, Jean recebeu uma notícia que o deixou sem chão. O médico entrou em seu quarto e, com uma expressão séria, disse: Senhor Jean, sua condição é grave e será necessário submetê-lo a uma transfusão de sangue com certa urgência. No entanto, estamos enfrentando imensas dificuldades em encontrar um doador, visto que o senhor tem um tipo de sangue raro. Jean, normalmente cheio de arrogância, ficou em silêncio. O peso da notícia caiu sobre ele como uma sentença. Ali, naquele momento, nem sua fortuna nem seu prestígio podiam fazer algo por sua vida. O caro hospital que ele podia pagar também não oferecia a solução que ele esperava. Sua riqueza, que sempre fora sua segurança, não podia salvá-lo agora. E assim o destino, cruel e irônico, preparava uma lição de vida para Jean. O hospital continuou a busca por um doador, mas o destino já havia decidido quem seria compatível. A enfermeira, a mesma que havia confrontado Jean sobre seu preconceito racial, ao se aperceber de que já havia um doador compatível para ele, rapidamente foi até o quarto. Ela entrou com um sorriso discreto e disse: Sr. Jean, tenho boas notícias. O hospital conseguiu encontrar um doador compatível para o senhor e... Ela fez uma pausa, olhando para Jean com um brilho no olhar. Pelo visto, é uma pessoa muito especial. Eu diria que o senhor vai gostar muito de conhecê-la. Jean franziu a testa, desconfiado, e perguntou: Quem é? A enfermeira sorriu mais abertamente, inclinou-se levemente e respondeu com um tom brincalhão: Já, já. O senhor saberá. Ela virou as costas e saiu do quarto, deixando Jean em suspense e confusão. O que a enfermeira deixou de dizer a Jean é que os médicos haviam descoberto algo inesperado para ele. A única pessoa compatível para salvar a vida de Jean era Larissa, a mulher que ele tanto desprezava. Jean, ao se dar conta dessa informação, ficou em choque. Com o orgulho ferido e em desespero, ele disse rapidamente para Amélie: Não, não! O sangue de uma pessoa negra nas minhas veias? Prefiro morrer. Mesmo diante da iminência da morte, Jean hesitava em aceitar a ajuda da pessoa que ele considerava ser de outro mundo. Seu orgulho e preconceito gritavam mais alto, e ele preferia morrer a receber o sangue de uma mulher negra. Enquanto isso, Amélie, sua esposa, desesperada com a situação, correu em busca de Pierre e Larissa. Com o coração apertado e as mãos trêmulas, ela implorou por ajuda. Por favor, Larissa, reconsidere. A voz de Amélie falhava entre soluços, enquanto ela, de joelhos, suplicava por uma chance de salvar o marido. O medo de perder Jean consumia cada palavra que dizia, fazendo o desespero transbordar em lágrimas, ciente de que o orgulho de Jean poderia custar-lhe a própria vida. Larissa, uma jovem devota a Deus e conhecedora do verdadeiro perdão, sabia que Jean a desprezava profundamente e poderia facilmente recusar-se a ajudar um homem que tanto a humilhara. No entanto, movida pela sua devoção religiosa e pelos seus ensinamentos, além de sua bondade e compaixão, lágrimas encheram os olhos de Larissa enquanto ouvia o apelo desesperado de Amélie. Seu coração estava pesado com a dor de saber que Jean a rejeitava por causa de sua cor, mas ao olhar para Amélie, tão aflita e desamparada, Larissa respirou fundo. Com a voz suave, porém firme, ela respondeu: Eu faço isso, não por ele, mas por você e por Pierre. Ninguém merece passar por isso.
Seus olhos encontraram os de Amélie, e naquele instante, Larissa decidiu colocar o amor e a compaixão acima do orgulho e da dor. Eu vou ajudar, porque salvar uma vida é o que importa, disse Larissa. E assim, Larissa, Pierre e Amélie foram ao hospital, onde Larissa doou seu sangue para salvar a vida do homem que sempre a viu como uma pessoa inferior e sem valor. Após a transfusão de sangue, Jean ficou dias entre a vida e a morte. Durante esse período, teve longas horas para refletir, confinado à sua cama de hospital. A fraqueza física o tornava prisioneiro de seus próprios pensamentos e, embora não admitisse, o gesto de Larissa não saía de sua mente. Certa noite, enquanto olhava para o teto branco do hospital, ele se pegou pensando em algo que jamais imaginaria. Por que ela fez isso? Jean sabia que Larissa tinha todos os motivos para deixá-lo morrer. Afinal, ele a desprezara e humilhara repetidas vezes. No entanto, ela o salvou. Não por ele, mas por algo maior. Pela compaixão, pelo amor à sua família. Jean não conseguia compreender como alguém poderia ser tão generoso. Será a força dela maior do que o ódio que ele carregava? Pela primeira vez em sua vida, Jean começou a questionar suas crenças mais profundas. O que o tornava realmente superior? Dinheiro? Pele? Ele sentia vergonha ao se dar conta de que sua vida fora salva por alguém a quem ele julgava inferior. Ele não diria nada naquele momento, mas o impacto do gesto de Larissa estava enraizando uma mudança em seu coração, uma que ele ainda lutava para entender. Amélie foi a primeira a se aproximar de Larissa, agradecendo profundamente pelo ato altruísta. Elas começaram a passar mais tempo juntas, e Amélie, que nunca compartilhara o preconceito severo de Jean, viu em Larissa uma mulher extraordinária. Jean Dubois, já em casa em recuperação, resolveu tomar uma decisão que nunca imaginara. Certa tarde, Jean convocou Pierre e Larissa à casa da família em Versalhes, França. Era uma tarde ensolarada e o ambiente parecia acolhedor, mas o silêncio na sala era pesado. Pierre e Larissa estavam sentados no sofá, lado a lado, visivelmente nervosos. Jean entrou na sala com um olhar mais suave do que de costume. Ele parou diante deles, respirou fundo, sentou-se no sofá e começou a falar com uma voz embargada, mas firme. Pierre, Larissa, eu pedi para que vocês viessem aqui hoje porque preciso dizer algo que nunca pensei que diria. Eu estava errado, profundamente errado. Por muito tempo, eu acreditei que as pessoas negras fossem diferentes de nós, os brancos. Mas depois de tudo o que aconteceu, percebi o quanto fui cego. A única coisa que realmente nos difere é o tom da nossa pele. Se fôssemos tão diferentes, o seu sangue, Larissa, não teria salvado a minha vida. Jean fez uma pausa, visivelmente emocionado. Larissa e Pierre o olharam, surpresos com o tom de arrependimento. Eu te devo minha vida, Larissa, e por isso peço perdão de coração. Minhas palavras, meus preconceitos, tudo o que eu disse e pensei sobre você e sobre pessoas como você foi uma injustiça. Mas hoje eu vejo a verdade. Você não só salvou a minha vida, mas também me deu uma nova perspectiva. A partir de hoje, saiba que você ganhou um segundo pai. E eu ganhei uma nova filha, de verdade. Larissa, surpresa e emocionada, olhou para Pierre, que apertou sua mão com carinho. Jean, com um leve sorriso, abriu os braços, brincando com ternura e disse: venham cá, meus filhos, quero um abraço vosso. Eles se levantaram e todos se abraçaram, criando um momento de verdadeira reconciliação e amor. Jean, ainda sorrindo, disse com um tom leve e brincalhão: e já que estamos resolvendo as coisas, estou à espera que me deem netos. Quero conhecê-los, brincar com eles e viver momentos felizes com todos vocês. Larissa riu suavemente, enxugando suas lágrimas, enquanto Pierre, emocionado, abraçou o pai novamente. Larissa, sorrindo, disse: obrigada, Sr. Jean.
Isso significa muito para nós. Jean, com um brilho nos olhos, responde: Não, Larissa. O que você fez por mim e pela nossa família é que significa muito. Eu serei eternamente grato. Agora, vamos viver juntos, como uma verdadeira família. Ele fez uma pausa emocionado e continuou: Eu aprendi que a verdadeira riqueza está na bondade e no amor que compartilhamos. Larissa, você não é apenas a mulher que Pierre ama, mas também uma pessoa extraordinária que me ensinou uma lição valiosa sobre humanidade e compaixão. Peço desculpas por meu comportamento e espero que possamos juntos construir um futuro mais justo e inclusivo para todos. A tarde ensolarada em Versalhes marcou o início de uma nova era para a família Dubois, onde o amor e a compreensão triunfariam sobre o preconceito e a ignorância. Com o tempo, a relação entre Larissa, Pierre e a família Dubois floresceu. A riqueza e o prestígio dos Dubois, que antes pareciam tudo, agora não tinham mais importância diante da bondade e do amor que Larissa trouxe para suas vidas. Jean, ainda carregando resquícios de seu preconceito, agora via Larissa como parte integral da família, e Amélie se tornou uma verdadeira amiga e confidente. O casamento de Pierre e Larissa, que antes representava uma afronta, agora era visto como um símbolo de superação e transformação. O dinheiro dos Dubois não pôde salvar a vida de Jean, mas a bondade e o sangue de Larissa, sim. Juntos, eles formaram uma família baseada no respeito, na aceitação e no amor verdadeiro. Esta história de Pierre, Larissa e Jean nos mostra o quanto o preconceito pode ser destrutivo, não apenas para quem é alvo, mas também para quem o carrega. Jean viveu anos preso a visões limitadas, acreditando que o valor de uma pessoa estava na cor de sua pele. Ele ignorou o caráter, a bondade e a dignidade de Larissa simplesmente por ela ser diferente. Foi apenas quando confrontado pela iminência da morte que ele percebeu o quanto sua visão de mundo era equivocada. Ao ter o sangue de uma pessoa negra correndo em suas veias e salvando sua vida, Jean finalmente se deu conta de que aquilo que mais desprezava era, na verdade, sua única esperança de sobrevivência. Essa história nos ensina que o preconceito cega, mas a verdade e o amor são capazes de abrir os olhos até mesmo do mais endurecido dos corações. Agora, vamos conhecer 6 pontos reflexivos e de aprendizado que essa história nos ensina. A jornada de Pierre, Larissa e Jean traz lições valiosas sobre amor, superação e a importância de confrontar o preconceito em todas as suas formas. Primeiro, a verdadeira humanidade está na igualdade. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que as divisões de cor, riqueza ou status social são ilusões da mente, não reflexos do que somos essencialmente. Essas distinções são coisas externas que não determinam o valor de uma pessoa. O que realmente importa é o caráter, a capacidade de agir com justiça, sabedoria e compaixão. Essa visão nos ensina a enxergar todos como iguais, como membros de uma mesma comunidade humana. Quando adotamos essa perspectiva, percebemos que estamos todos sujeitos às mesmas dores, esperanças e desafios, tornando-nos mais tolerantes e menos propensos ao orgulho ou ao desprezo, pois entendemos que nossas diferenças são superficiais diante daquilo que nos une. Para viver de forma justa e virtuosa, é essencial cultivar a compreensão e o respeito mútuo, colaborando para um mundo mais harmonioso e solidário. Ao ver o outro como parte de um todo maior, a humanidade, estamos contribuindo para a construção de um mundo onde o valor de cada pessoa é reconhecido e honrado. Segundo, o orgulho é um obstáculo, mas a humildade abre caminhos.
O orgulho, às vezes, é como uma venda que nos cega, criando um muro que a gente mesmo constrói ao nosso redor, impedindo-nos de ver a realidade e nos fazendo achar que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Ele nos prende em ideias antigas, nos faz pensar que sempre estamos certos e nos afasta das pessoas que poderiam realmente nos ajudar ou nos ensinar algo novo. Esse orgulho acaba fechando portas e deixando a gente isolado, impedindo nosso crescimento. Já a humildade é o oposto, ela liberta. Quando a gente deixa o orgulho de lado e admite que errou, abre espaço para aprender, para crescer de verdade e até para perdoar. A humildade permite que a gente olhe para nossos erros de frente, recomece e até reconstrua relações que o orgulho poderia ter estragado. Quando somos humildes, mostramos para os outros que não estamos tentando ser melhores que ninguém, estamos apenas sendo humanos. A humildade aproxima as pessoas, fortalece amizades e cria relacionamentos mais sinceros, onde todos podem crescer juntos. E isso traz um tipo de crescimento e apoio que vai muito além do individual, porque une e transforma todos ao nosso redor, criando um ambiente de compreensão e respeito. Terceiro, o preconceito limita, mas o amor expande. O preconceito é uma barreira invisível, mas poderosa, que limita nossa capacidade de conectar e compreender o outro. É como um filtro que distorce a visão, tornando as diferenças ameaçadoras em vez de enriquecedoras. Quando nos deixamos guiar pelo preconceito, perdemos oportunidades preciosas de crescimento pessoal e aprendizado, pois estamos fechando a porta para novas experiências e para a possibilidade de expandir nossos horizontes. Preconceito é, na verdade, um veneno que alimenta a desconfiança e nos prende em um mundo menor, mais solitário e restrito. Por outro lado, o amor tem o poder de romper essas barreiras e de nos libertar desse confinamento. O amor nos dá a coragem de deixar os julgamentos de lado e de acolher a diversidade com empatia. Ele amplia nossa visão e revela a beleza das diferenças, mostrando que cada pessoa carrega uma história única, cheia de sabedoria e valor. Quando agimos com amor, aprendemos a ver o outro com respeito, passando a admirar qualidades e histórias que antes nem imaginaríamos. Dessa forma, o amor não só amplia nossa capacidade de entendimento, mas nos transforma e eleva, permitindo que nosso mundo interior se torne mais vasto e cheio de significado. Assim, enquanto o preconceito nos isola e empobrece, o amor nos convida a uma jornada de expansão e enriquecimento. Quando optamos pelo amor, estamos escolhendo uma vida de conexão, respeito e crescimento mútuo. Uma escolha que, ao final, nos torna melhores e nos aproxima do que realmente importa. Quarto, a compaixão é um poder transformador. Ter compaixão vai muito além de sentir pena. É um ato profundo de empatia que envolve não só entender o sofrimento alheio, mas também agir para aliviá-lo. Compaixão é um convite para fazer parte da jornada do outro, ajudando a carregar um pouco de sua dor. Esse sentimento nos conecta, pois quando somos verdadeiramente compassivos, nos lembramos de que todos passamos por lutas e de que somos todos vulneráveis e interdependentes. A compaixão não transforma apenas a vida de quem recebe apoio, ela também transforma profundamente quem oferece. Ajudar o próximo fortalece nosso propósito, traz um sentido de realização e enriquece nossa própria existência. Ao escolher responder com compaixão em vez de ódio ou indiferença, quebramos ciclos de sofrimento e contribuímos para a cura, não apenas de indivíduos, mas da sociedade como um todo. Esse gesto tem o poder de derreter barreiras, acalmar corações e abrir caminhos para o entendimento. A compaixão ilumina as partes mais sombrias da vida e lembra que, mesmo nas dificuldades, há esperança e solidariedade. Quando somos guiados pela compaixão, promovemos união onde antes havia separação,
criando um mundo onde o cuidado e o respeito pelo outro são os verdadeiros pilares da nossa convivência. Quinto, o poder curativo do perdão. Perdoar é uma das maneiras mais poderosas de crescer como pessoa, pois envolve uma compreensão profunda da nossa própria natureza e das limitações humanas. Quando perdoamos, soltamos o peso da mágoa, libertando a mente e o coração do ressentimento. Esse ato não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sim sobre deixar a amargura de lado e reconhecer que todos estamos sujeitos a erros e falhas, incluindo nós mesmos. Perdoar é um exercício de sabedoria. Ao aceitar que não temos controle sobre as ações dos outros, mas apenas sobre a nossa própria resposta, tomamos a decisão de não nos deixar afetar pelo rancor. Com isso, encontramos um caminho para a serenidade, cultivando paz em nosso interior. O perdão permite que coisas boas floresçam, tanto em nós quanto na pessoa que nos machucou, criando um ambiente de paz e reconciliação, livre das amarras do passado. Ao perdoar, ampliamos nossa capacidade de compreensão e compaixão, lembrando que somos todos parte de uma mesma humanidade. Esse ato generoso e intencional nos ensina a enxergar o outro como alguém em evolução, assim como nós. Esse crescimento não só nos fortalece individualmente, mas também transforma a nossa convivência, inspirando quem está ao nosso redor a escolher o caminho da paz e da compreensão, em vez de carregar o fardo da amargura. Sexto, amor e aceitação são a base do crescimento pessoal. Aceitar as pessoas como elas são, sem julgamentos e sem esperar nada em troca, demonstra maturidade emocional e autoconhecimento. Quando conseguimos aceitar de verdade, abrimos espaço para criar laços mais fortes e sinceros, porque paramos de tentar moldar o outro às nossas expectativas e passamos a valorizar sua essência. Essa aceitação gera um ambiente de confiança, onde cada pessoa se sente livre para ser quem é, sem medo de julgamentos ou críticas. O amor e a aceitação são fundamentais para nosso crescimento e para construirmos relações saudáveis. Essa prática nos torna mais empáticos e pacientes, ampliando nossa compreensão dos desafios e das diferenças alheias. Com isso, incentivamos os outros a crescerem ao nosso lado, criando um espaço de respeito e apoio mútuo, onde todos podem evoluir juntos, de forma autêntica. Aceitar verdadeiramente é uma forma de amar sem condições, e ao fazer isso, não só enriquecemos nossas relações, mas também contribuímos para um mundo onde a empatia e a compreensão se tornam as bases de convivência. Gostou dessa história emocionante? Então não se esqueça de compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Comente aqui embaixo o que mais te emocionou e se você tem alguma história que gostaria de compartilhar conosco, fique à vontade. Vamos transformá-la em um conteúdo, preservando sua identidade. Fique ligado para mais histórias reais que tocam o coração. Até o próximo vídeo.